Guys, hoje à noite tô aqui, vou aguardar 2 minutinhos para a gente começar e o assunto de hoje vai ser o que é que me para? O que é que você tem tanto medo que para você na hora que você pensa em estudar inglês? Olha, vou te dizer, tem remédio para todos esses medos, tá? Vou logo te dizendo que o medo é normal toda vez que você pensa em começar a fazer uma atividade nova, tá certo? Então, gente, eu sou daquele tipo de pessoa que eu não fico com muita conversa macia não, tá? Eu vou logo direto, vamos pro assunto. Oi, Dani, que bom te ver por aqui. Olha, bem, é o seguinte, eu botei uma caixinha aí nos meus stories e pedi para as pessoas me dizerem do que elas tinham medo quando o assunto era falar inglês. E aí, eu recebi aqui uma lista, vamos comentar sobre isso, gente? Vamos ver se tem remédio para esses medos? Bem, é o seguinte, medo de ser ridicularizado pelos outros. Esse é um problema que adulto tem quando está aprendendo a falar inglês. Tem medo de falar, porque, ai meu Deus, eu vou falar, ai como é que vai ser minha pronúncia, eu não sei dizer tudo. Gente, aprender qualquer coisa dá um friozinho na barriga. No início, ninguém, quando está começando uma atividade, é muito bom naquilo. Então, é normal que você sinta esse frio na barriga e você não vai ser ridicularizado. Você já viu algum estrangeiro na rua falando português? E aí ele fala com aquele sotaque pesado e ele vai dizer a porta e ele diz o porta, ou ele vai falar do sol e ele fala a sol. Você tem vontade de rir e fazer hora com a cara da pessoa? Claro que não, gente. A gente, inclusive, admira quem está aprendendo um novo idioma e todo mundo sabe que para você falar um novo idioma, você teve que colocar ali um esforço, uma dedicação. Então, não faz o menor sentido você achar que vai ser ridicularizado. Não vai. O segundo medo que me falaram aqui é parecer um ignorante. Que é isso, gente? Você está aprendendo um idioma e é normal. Todo mundo sabe como é quando você está aprendendo, né? Inclusive na sala de aula, porque a pessoa pode parecer, né, que já tem medo de falar na sala de aula. Isso não vai acontecer, tá todo mundo no mesmo pé de igualdade, aprendendo, né? Mas é claro que você vai ter que aprender a lidar, ter uma resiliência para entender que você está no começo, que é assim mesmo, que tem o passo a passo e que você vai melhorar, né, a cada dia. Outro medo que me colocaram aqui foi, tenho medo de esquecer o que eu estudei, na hora H que eu precisar falar, eu não vou lembrar. Gente, é o seguinte, quando você está estudando no projeto Falar Inglês, por exemplo, eu trabalho com um aplicativo, onde eu alimento esse aplicativo com todas as frases para evitar a famosa frase dos alunos que dizem eu travo na hora de falar inglês. Então, eu, inclusive, pedi para uma aluna minha, né, que chegou até mim, traduzir. Olha, o que é esse travo? Eu travo na hora de falar. Eu já ouvi tanto, mas eu acho que eu não estou entendendo bem o que é isso. Você pode me explicar o que é isso? A pessoa foi me explicar que esqueci as palavras. Gente, esquecer é uma coisa, travar é outra coisa diferente. Se você esquece é porque você não passou pelo processo de memorização. Toda vida que você estuda qualquer coisa, tem a etapa entender a coisa e tem a etapa memorização, tá? Então, se você não passou pela etapa de memorização, que para cada pessoa vai ser necessário, né, revisar aquilo que você estudou algumas vezes até você conseguir memorizar, passar aquelas informações para a sua memória de longo prazo e aí então que você vai conseguir chamar aquilo da sua memória quando você precisar, tá? Mas tem que passar pela etapa da memorização. Então, o aplicativo que eu uso, que também é usado por poliglotas, ele vai lhe ajudar a memorizar as frases e não esquecer. Só, gente, que não tem milagre, tá? O aplicativo ajuda muito, mas é para quem usa o aplicativo, tá? Não é só, eu baixei o aplicativo e vai dar tudo certo, não. Tem que ter disciplina para estudar o aplicativo todo dia. Outra coisa que está aqui na minha lista de medos do assunto falar inglês é
não ser capaz de pronunciar corretamente. Com certeza esse é um medo justo, mas eu queria lhe informar que ao longo do curso eu vou ajudando os alunos com estratégias de como pronunciar corretamente, como facilitar, né? Às vezes a palavra é enorme, mas quando a gente vai ver, ela tem bem menos sons. Então eu vou, né, tirando esse medo, facilitando, mostrando ao aluno como ele pode pronunciar de uma maneira mais fácil. E logo nas primeiras aulas, gente, esse medo cai por terra, tá? Isso aí é um dos medos que vai-se embora bem rapidinho. Tem gente que diz, eu tenho medo de ficar com sotaque de estrangeiro. Como assim? Todo mundo tem sotaque, gente. Eu sou do Ceará, eu tenho sotaque do Ceará. Pessoa de Recife tem sotaque. Lá no Rio de Janeiro tem sotaque. Em São Paulo tem outro sotaque. Na capital de São Paulo é o sotaque, no interior é outro sotaque. Então, sotaque todo mundo tem. Então, você vai ter sotaque qualquer língua que você falar, né? E se você vai falar inglês, vai ter sotaque. Mas é diferente a gente ter sotaque e ter uma pronúncia ruim. Então, o que deve lhe preocupar é como é que está a minha pronúncia? Está clara? Então, pronto. Isso é o que basta. Não precisa você querer falar igual a um nativo, tá? E até o nativo, gente, ele tem sotaque. Os Estados Unidos é um país enorme, então é claro que norte, sul, leste e oeste tem sotaques diferentes, tá? Então é normal ter sotaque, todo mundo tem. Então se você tinha esse medo, que ótimo, ele nem existe, tá? Porque todo mundo tem sotaque. Outra coisa, tenho medo de não ter tempo suficiente para aprender inglês. Essa aqui é sério, tá? Tem gente que espera ser convidado para assumir um cargo, para mudar de país, para querer começar a estudar inglês. Gente, aí até eu corro dessa situação, tá? Às vezes a pessoa, já tive situações assim, de que um aluno chegou para mim e tinha 6 meses para ficar fluente. Só que era uma pessoa normal, um adulto normal, né? Mãe de família, trabalhava fora 8 horas por dia, marido, casa, todos esses papéis que uma mulher adulta assume, e a pessoa queria ficar fluente em 6 meses, mas ela mal tinha tempo de ter 2 aulas por semana e sei lá se ia ter tempo de estudar, né? Aí realmente você tem que cuidar dessa situação antes que você tenha que dizer não para uma grande oportunidade da sua vida. Outra coisa que tem aqui na lista dos medos de falar inglês é medo de não ser capaz de manter minha motivação para aprender inglês. Realmente, o processo de aprendizagem de uma língua, ele é longo, não é curto, não é em uma semana, não é em 3 meses, e a sua motivação pode sim ir-se embora. Aí você vai ter que contar com a sua disciplina. Você tem que lembrar por que você quer aprender inglês. E aí, quando você pensar em todas as coisas maravilhosas, quando você estiver falando inglês, você poder, né, concorrer àquele cargo que você sempre quis, poder fazer aquela viagem super legal e curtir muito mais, porque, gente, quando você fala inglês, você curte muito mais a viagem, você pode até fazer amigos quando você está viajando, você não vai com medo de se meter num problema, numa confusão, um voo que é cancelado, você vai saber resolver essas situações. Situação de restaurante, às vezes, né, dá ali uma confusão, sei lá, você sabe resolver, você se sente mais seguro, então, uma vantagem, né? Tem gente que quer ir morar no outro país, quer se mudar para a Europa, muita gente que quer ir morar em Portugal. Mesmo em Portugal, gente, detalhe, tá? Em Portugal, falar inglês não é um diferencial, eles já esperam que isso esteja no seu currículo e, inclusive, os portugueses falam inglês muito bem. Então, temos que estudar inglês, tá? E contar com a nossa disciplina muito mais do que com a motivação, porque a motivação ela pode ir e vir, né? Como muitas coisas na nossa vida, às vezes não tá tudo tão tranquilo na nossa vida. Então, vamos contar com a disciplina, que essa sim a gente pode ter controle. Medo de não ter um ambiente propício para praticar o inglês. Gente, arranja um cantinho aí na sua casa, seu quarto, né? Você vai ter aula, quando você estiver tendo aula, assistindo as aulas online, você não vai arranjar um lugarzinho silencioso para você assistir? Então você pega esse mesmo lugarzinho aí para você estudar. Não é possível, a casa tá muito cheia de gente? Vai aí numa universidade, arranja uma sala de estudo, na faculdade, no trabalho, fica lá mais meia hora,
e, né, vai na casa da sua mãe, arranja aí um lugar, tá? Então, com certeza, arranjar esse lugar, eu acho que não vai ser o seu problema, não. Vamos colocar isso, né? Segundo plano, essa dificuldade aí, ela é pequena, dá pra você superar. Tenho medo de não ter suporte da família e amigos. Gente, olha, vamos fazer o seguinte, você tá desejando aprender inglês e você tá querendo o suporte dos outros, gente, em quantos projetos pessoais seu, você vai ficar dependendo que outra pessoa venha lhe apoiar? Decida, tome a decisão, dê o passo que você precisa, se organize, né? E conte com você. É suficiente. Ou seria mais fácil colocar a culpa em alguém? Será que eu vou, né, colocar a culpa no meu filho, no meu marido, porque eu não fiz isso ou aquilo? A gente pode até arranjar um culpado, mas não vai realizar esse sonho. Então, vamos deixar, né, esse desejo de ter todo mundo apoiando, vamos nos apoiar, fazer a escolha, fazer a opção e partir para cima daquela coisa que a gente quer, né, do nosso sonho. Vamos realizar. Medo de não saber começar uma conversa, manter a conversa e finalizar a conversa. Bem, gente, eu falei sobre o aplicativo, né, que eu tenho no curso. Ele vai lhe ajudar a você ter vocabulário suficiente. E nem é um vocabulário solto, tá? É um vocabulário já em frases, como um adulto precisa para participar de um diálogo, de uma conversa. Então, se você se mantiver com disciplina, estudando, usando o aplicativo, com certeza você vai conseguir iniciar uma conversa, né? E manter essa conversa e saber, inclusive, se despedir, dizer por hoje é só, até mais, foi bom, tudo mais. Então, o negócio, né, não tem mágica, tem que ter a sua participação, tá? Um dos problemas dos brasileiros ao estudar línguas é que são muito dependentes dos professores. Só faz ali participar da aula, se o professor passar uma tarefa, ele vai fazer, às vezes, né? Tem aluno que nem faz as tarefas, mas essa dependência faz com que os alunos brasileiros tenham menos sucesso ao estudar línguas, tá? Você tem que fazer a sua parte e às vezes o aluno não quer fazer a parte dele, tá? Então não tem como escapar, o aluno tem que ter a disciplina dele. Começou um curso, você vai ter que colocar ali na sua agenda, dia tal e dia tal eu tenho aula e quais são os dias que eu vou estudar. Porque você não pode deixar apenas o horário da aula na sua agenda. Não é suficiente, gente. Tem estudos científicos que comprovam que para você ter um bom rendimento, claro, eu não estou falando de gente que, sabe, é super nerd e sabe tudo e antes de o professor explicar já está sabendo, não. Estou falando da média das pessoas. Você teve 1 hora de aula, no mínimo você tem que estudar meia hora. Teve 1 hora de aula com o professor, meia hora de aula sozinho, fazendo suas tarefas. Se o professor pediu para você gravar áudios, você vai gravar, vai rever, reler, certo? Fazer a sua parte, né? Ficar ativo no processo de aprendizagem. Outro medo que o aluno colocou aqui, não ser compreendido pelos outros. Isso com certeza acontece no início do processo. Mas, quando você não é compreendido, inicialmente é na sala de aula. E aí o professor vai lhe ajudar com a sua pronúncia e esse problema vai ficar resolvido. Quando você estiver fora da sala de aula falando, com certeza você já vai ter resolvido esse problema, tá? E outra coisa, a pessoa não entendeu? Você repete. Ela vai perguntar o que foi, isso acontece até a gente falando português, né? Então, isso não é um grande problema e não deve ser um motivo para lhe parar para começar a estudar inglês. Então, pequeno problema esse aí. Outro medo que uma pessoa falou, tem o medo de não ter dinheiro para pagar as aulas de inglês. Gente, essa pessoa com certeza ainda não viu o link na minha bio. Quanto é que está custando o meu curso com suporte pelo WhatsApp? Então, é muito bom você dar uma olhada lá, porque você pode estar perdendo uma grande oportunidade. Se o seu medo era não ter dinheiro, isso aqui vai cair por terra agora mesmo. Medo de não ser compreendido pelos outros. Acho que eu já li essa. Medo de não ter vocabulário suficiente. Já falei sobre esse assunto, que quando você usar o aplicativo que eu uso no curso,
com certeza você não vai ter esse problema, porque você vai aprender não só palavras soltas, mas você vai aprender frases que você vai poder usar em diálogos. E o aplicativo, como ele é baseado em algoritmos, se você está estudando e diz para o aplicativo, essa frase é fácil, ele nem te pergunta essa frase no mesmo dia, nem no dia seguinte. Ele passa 4 dias para voltar a te perguntar. Ou seja, é um aplicativo inteligente que não vai ficar fazendo você trabalhar à toa, tá? Então, maravilhoso. Amo esse aplicativo. E, para quem não estava aqui desde o início, é um aplicativo usado por poliglotas que eu também uso, tá? Para ajudar os alunos a memorizar as frases do curso. Medo de não saber avaliar o próprio progresso em inglês. Bem, o seu progresso em inglês, com certeza, não é tarefa sua avaliar, é tarefa do professor. Então, esse não é um grande problema, mas se você estuda sozinho e gostaria de saber se você está evoluindo ou em que nível você está, se você digitar no Google avaliação de inglês, como está meu nível, vai aparecer aí 1000 testes para você fazer, muita oportunidade, tá? Então, se você quer estudar inglês sozinho, ser um autodidata, o que não falta é material na internet. Muito material gratuito e testes de níveis para você saber como é que tá o seu nível, né? E não se desanimar, tá? Tenho medo de não saber como responder perguntas em inglês. Nós já falamos sobre isso, que você alimentando o seu banco de palavras, o seu banco de perguntas, o seu banco de frases, acompanhando as aulas, estudando com o aplicativo, com certeza isso você não vai ter esse problema. E eu não estou dizendo isso, gente, que é no primeiro dia de aula, tá? Na primeira semana. É com o passar do tempo, porque a aprendizagem é um processo. Tenho medo de não entender as gírias e expressões idiomáticas. Realmente, no início, você talvez vai ter mais dificuldade de entender, mas isso também é um processo, isso não vai atrapalhar a sua conversa, porque quando a gente está em um diálogo em português, por exemplo, que é o nosso idioma, né? E a gente não entende algo, a gente pede para a pessoa, could you repeat that? Could you say that again? Você pode repetir, né? E a pessoa vai notar que você não entendeu, vai usar outras palavras para dizer a mesma coisa e com certeza vai, até sabendo que você é um estrangeiro, evitar usar uma expressão e aí vai facilitar as coisas para você. Tenho medo de cometer erros de gramática. Gente, que besteira! O pessoal comete erro de gramática até em português. Ou por acaso estou falando com algum gramático aí do outro lado? Tá? Então, vamos manter a calma. E os erros de gramática, inclusive, gente, eles vão diminuir com o tempo, tá? Então, nem se preocupe. Medo de não conseguir ler e escrever. Isso também vem com o tempo. Ler é uma habilidade mais fácil de ser adquirida, porque o texto está lá, paradinho, vai ficar lá o tempo que você precisar para você avaliar e voltar na leitura do texto, né? Que também, quando você tem vocabulário, isso fica mais fácil. E medo de escrever. Escrever é uma habilidade ativa, que aí realmente você vai ter que ir lá no seu banco de dados, de palavras, e saber montar uma frase, estruturar uma frase, mas isso vem com o tempo, tá? São habilidades que vai se desenvolvendo ao longo do curso. Tenho medo de não ser capaz de entender sotaques diferentes. Gente, olha, realmente tem sotaque bem diferente. E o que eu tenho feito no meu curso para ajudar os alunos é oferecer atividades de listening com sotaques variados, tá? Não só dos países que falam inglês, como Canadá, Estados Unidos, Austrália e Inglaterra, mas também de outras pessoas, de outras línguas que falam inglês. Porque o inglês é uma língua falada por pessoas do mundo inteiro, né? Então, eu dou oportunidade aos meus alunos de ouvirem um listening, né? Fazerem uma atividade com um chileno falando inglês, com uma pessoa da Grécia falando inglês, um italiano falando inglês, porque vai ter sotaque carregado, aquele sotaque, né? Que tem gente que tem medo. Pois é, um italiano falando inglês, ele tem um sotaque próprio da Itália. E se você ouvir
indiano falando inglês, né? Um africano falando inglês, todos terão sotaques diferentes. Pode ser que tenha um sotaque mais difícil, mas a gente não vai começar, gente, a, né, botar assim, dificuldade. Eu não vou entender, você vai entender a maioria dos sotaques, tá? Porque quando as pessoas hoje em dia estão estudando inglês, mais importante do que saber se é inglês americano ou britânico, as pessoas querem falar o inglês internacional. Porque quando a gente sai para o mundo, ou em uma viagem, ou em uma reunião de negócios, você vai encontrar pessoas falando inglês e você não vai se comunicar só. Ei, você estudou inglês americano? Ai, não, então eu nem posso conversar contigo. Não é, né, gente? Você vai aprender o inglês e conhecer. Se você estudou inglês americano, você estudando, por exemplo, comigo, eu ensino inglês americano, mas o meu aluno vai ter contato com o inglês britânico ao longo do curso, aprender vocabulário do inglês britânico. Por quê? Porque é importante. Porque isso é falar inglês, é você ter uma noção. Ah, não, ele aprendeu inglês britânico, então eu não posso participar da reunião com ele, não vou entender nada do que ele diz. Nunca ouvi ninguém falando inglês britânico, né? Então, para superar essa dificuldade é fazer atividades com áudios de inglês britânico. E isso ao longo do meu curso o aluno tem essa oportunidade, tá? De ouvir vários sotaques. Tô quase terminando a lista aqui, gente. Medo de não ser capaz de entender... Opa, isso aqui eu já li. Medo de não ser capaz de encontrar pessoas para praticar inglês. Bem, para praticar inglês, gente, tem vários aplicativos. Se você digitar também no Google, buscando aplicativos para praticar inglês, vai ter aplicativos realmente voltados para estudantes de línguas. Vai ter aplicativos de amizade, vai ter aplicativo em que as pessoas trocam informações. Por exemplo, eu me proponho a ensinar português a alguém, e alguém que sabe inglês vai se propor a me ensinar o inglês. E tem muitos aplicativos, né, que você até tem que fazer uma seleção boa, porque foram criados para estudantes de língua, mas acabaram virando, assim, uns aplicativos para relacionamento, né? Então, se você botar lá que é casada, provavelmente ninguém vai falar com você. Mas existe aplicativo para quem quer praticar idiomas, tá? Então, também com uma boa busca aí, e quem sabe, né, até com a ajuda do ChatGPT, você vai encontrar o aplicativo certo para você praticar. Mas quem faz um curso pode pedir os colegas, vamos formar um grupo, vamos estudar, né, juntos. E é isso, gente. Eu não me apresentei, então agora eu vou falar. Vocês já estão vendo meu nome aí, né? Márcia Ponte. Eu sou professora de inglês há 23 anos e ajudo adultos a começar a falar inglês do zero. Eu já tive centenas de alunos, gente. 23 anos é muito tempo, eu não vou dar um número para vocês, porque realmente é impossível. Mas sou também especialista no ensino de línguas e especialista em psicopedagogia. Eu fui estudar psicopedagogia porque eu recebi alguns alunos que tinham muita dificuldade de memorizar, dificuldade de se organizar. E eu queria entender por que em uma sala de aula os alunos tinham assistido a mesma aula e alguns alunos tinham um bom proveito, aprendiam tudo, saíam dali, sabe, assim, tinindo, e tinha alunos que parece que nunca tinham assistido aquela aula. Então isso me ajudou muito a ajudar os meus alunos e tenho ficado feliz com o resultado, né, de tudo que eu tenho podido fazer pelos meus alunos. E inclusive, gente, eu recebi um depoimento para a gente finalizar. Olha só, isso aqui é uma aluna minha, né? Eu postei hoje o convite num Reels falando da live, convidando e tal. E aí ela fez um comentário, colocou: eu tinha medo, mas durante a pandemia, em junho de 2020, comecei minha jornada com Márcia Ponte Teacher e fui perdendo medo. Na verdade, o pavor de inglês, que apesar de amar a língua, não me achava capaz de aprender. E acredite que digo que papagaio velho não só aprende a falar, mas também a entender. Até fiz avaliação dos 3 módulos que já estudei e fui muito bem. Ainda tenho muito que aprender, sou esforçada, faço tarefas, revejo as aulas na plataforma, quantas vezes for necessário. Eu aprendo e tomei gosto pelo inglês.
tudo no meu tempo. Ou seja, sem velocidade, né, gente? Respeitando o próprio tempo. Tudo no meu tempo, deixa eu ver que eu me perdi aqui, mas se não houver esforço e dedicação de quem está estudando, pois é, né, gente? Dedicação, esforço, compromisso de quem está estudando. Bem, tenho a melhor professora de inglês. Obrigada, Márcia Ponte, por ser essa teacher dedicada. Pois é, gente, eu faço a minha parte, mas o aluno tem que fazer a parte dele. E eu não tenho experiência em live, então eu não li nada que apareceu aqui, mas se tiver, eu tô vendo umas mãozinhas levantadas aí, gente, podem fazer perguntas, porque agora eu vou ler. I'm sorry, desculpinha, tá? Tô aprendendo, e nem por isso corri da raia, gente. Bora lá, se tiverem perguntas, eu posso responder. Se não, that's all for tonight. Não vou tomar o tempo de vocês, já ficamos até aqui, então, se precisarem fazer alguma pergunta, pode mandar uma DM aí e eu respondo, tá bom? Então, beijinho. See you.